Então, hoje é a nossa terceira aula do curso de apologética, tá bom? Até aqui nós vimos a definição de apologética, nós vimos a definição do significado, da sua origem, o seu progresso histórico e hoje então a gente viu também a questão da cosmovisão, como que se forma os pensamentos, como se forma as crenças e os princípios e por que então o cristianismo ele tem uma relevância e uma visão diferente de mundo. Então, hoje na nossa aula a gente vai aprofundar um pouco mais esse debate. E hoje a gente vai olhar dentro da Bíblia, a gente vai olhar como isso já aconteceu dentro da Bíblia. A afirmação de hoje é: a Bíblia só foi escrita porque existiram heresias no meio da igreja. Porque existiram heresias no meio da igreja, os discípulos então entenderam que era necessário escrever textos para corrigir esses falsos ensinos. Então, a pergunta então para nós nessa noite a gente vê isso muito hoje, você não pode julgar a pessoa. Como assim você não pode julgar a pessoa? Nós não podemos julgar a pessoa, mas devemos julgar o pensamento, a doutrina. É muito importante que nós saibamos distinguir uma doutrina falsa e uma doutrina herética. Isso nós vimos no módulo primeiro, quando nós estudamos seitas e heresias, que nós trouxemos a definição de seitas. E nós vamos aprofundar agora ainda mais no curso de exegese e no curso de teologia sistemática 2, sobre o pensamento cristão, a elaboração do pensamento cristão, a formulação do pensamento cristão. Então, a gente vai usar hoje, vai manusear muito a Bíblia, tá bom? Conto com vocês para que a gente faça isso e a gente tenha um time bem legal, tá bom? Eu vou fazer a primeira sequência e a gente continua nos próximos textos, a projeção já está aí a gente vai lendo para a gente ter essa dinâmica bem rápida, tá bom? Para a gente ler o texto e compreender o texto à luz da visão apologética do texto, tá bom? Começando com você, Cíntia, 2 Coríntios 10, versos 4 e 5. A irmã Andréia, Atos 17, versos 16 e 19. Ok. O irmão Rodrigo, Lucas 1, de 1 a 3. E aí segue essa mesma sequência nos próximos versículos, tá bom? 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, podemos em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, devemos ou não julgar? Precisamos julgar. Ensinos heréticos, além de serem ensinos que são propagados e promovem destruição no meio do povo de Deus, também leva à destruição da vida cristã. Então, até hoje eu recebo críticas de pessoas que falam: o pastor critica muito outras igrejas. Eu não estou criticando outras igrejas, eu estou apresentando o evangelho e não quero que os crentes sejam enveredados e enredados por essas narrativas antibíblicas e anticristãs. Como o apóstolo Paulo está dizendo aí. Ele está fazendo de todas as formas para que eles compreendam qual é a verdade. Nós temos uma verdade, e a nossa verdade não é uma ideia, é uma pessoa, é Jesus Cristo de Nazaré. Atos 17, 16 a 19. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso,
Dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Então vemos então Paulo pregando, anunciando o evangelho, defendendo a fé. Isso é apologética pura, a defesa da fé. Paulo pregando na praça, Paulo pregando dentro das sinagogas, e Paulo é levado então no centro da dispersão do conhecimento, que era o Areópago. E lá então ele tem a oportunidade de discutir com as pessoas sobre a sua fé em Cristo Jesus. E hoje é tão interessante isso que o academicismo ele criou tantos bloqueios que hoje o academicismo ele não aceita um debate de uma maneira franca. E olha que coisa interessante. Os epicureus e os estoicos. Vocês sabem quem são os maiores propagadores hoje do pensamento de Epicuro e do estoicismo? Eu nem sei quem são esses. Mas você sabe quem são os propagadores? Também não. Sabe também. Sei também? Leandro Carnal, o Mário Sérgio Cortella. Ela tem um lugar. Cortella? Cortella. Sim, senhora. E eu não conheço nenhum deles. Exatamente. E tem aquele carequinha lá que eu esqueci o nome dele agora. Oxe. São os maiores propagadores. O Cortella e o Karnal. O Cortella, Karnal e tem o outro lá também, o carequinha, de barbinha. Esqueci o nome dele. Eu acho que eu já ouvi o Cortella, mas algumas vezes, assim, algumas coisas que ele falou, eu acho que foi o Espírito Santo de Deus, sabe? Tipo, me tocando. Eu falei, esse trem tá errado. Aí eu parei de ouvir, mas eu não sabia Porque que o que era é uma heresia? A heresia, ela é uma pseudo-verdade. pseudo verdade. Então ela tem uma aparência de verdade. Isso é heresia. Sabe qual é o livro que mais origina heresias? A Bíblia. A Bíblia. Porque a pessoa lê sem estudar, sem levar em conta os autores, sem levar em conta a reflexão, e acha que é simplesmente abrir o texto e ler de qualquer maneira e de qualquer forma. Então nós vemos que Paulo ele tinha a compreensão de que ele precisava apresentar a verdade e esclarecer a fé em Cristo Jesus para as pessoas. Isso é apologética. Então a fé cristã é objetiva e está apoiada em fatos. Lucas 1, de 1 a 3. Pastor, Sim, pode Pode perguntar. ler, pastor? posso perguntar? Pode perguntar. Mas o que é esses estoicos e o que eles defendem? Nós vamos ver mais para frente. Aí eu vou Tá. explicando mais ou menos. Mas o estoicismo acredita que essa ideia de você se separar da matéria, se separar das pessoas, isso faz com que você esteja cada vez mais próximos de Deus. Então, por isso que foi criado os monastérios, porque ele é baseado no estoicismo. E Epicuro, ele acreditava que toda a ciência, todo o pensamento te levaria a Deus, entendeu? Então, todo estudo te levaria a Deus. Então, hoje a academia, isso tanto no Brasil como no mundo, ela é extremamente baseada no pensamento de Epicuro. Tá.
Então a racionalidade, entendeu? Uhum. É a afirmação de tudo. A pessoa fala assim, não, isso não é ciência. Então, já quando fala assim, isso não é ciência, então ele está invalidado, entendeu? Entendi. Lucas 1, de 1 a 3. A minha versão aqui é a King James, talvez alguma palavra ou outra ela venha de forma diferente, tá? Porquanto muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós. Quando eles nos entregam, os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me bem, também a mim, tendo perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, escrevê-las em ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Então, nós estamos vendo que a fé cristã não é uma fé de mitos e de contos, e, mas é uma fé que, segundo Lucas está dizendo e relatando, é uma fé que foi passada de uma maneira oral, sim, mas é uma fé que também está baseada também em figuras e personagens históricos. Teófilo, quem era Teófilo? Teófilo, ele era um tipo um governador do império. E ele era uma pessoa abastada e que ele queria e estava intrigado com todo o desenvolvimento do cristianismo e do desenvolvimento das pessoas. Então, Lucas, que era um médico e que provavelmente conheceu Teófilo no período de seus estudos em Alexandria, então esse Lucas, tendo essa amizade, então escreve esses relatos para Teófilo, para esclarecer a Teófilo o que estava acontecendo ao longo de todo o império. Então ele fala e diz que, olha, o que eu estou falando com você, depois de toda a pesquisa que eu fiz, de fato, tem muitos fatos que estão ocorrendo aí. Então, nós estamos apoiados em fatos. 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Exato. Então, por que as pessoas acreditam em Sócrates e Platão? Sócrates e Platão não têm texto, não têm foto, mas acreditam. Acreditam neles por causa de seus discípulos que propagaram as suas ideias. E por que não acreditam em Jesus Cristo? Ah, não, mas essa história de ressurreição não aconteceu e não aconteceu depois. Certo? Não tem como se comprovar a ressurreição? Tem como se comprovar a ressurreição. Vamos lá. Alguns argumentos para a comprovação da ressurreição. Primeiro, o, o sepulcro estava guardado por soldados do Império Romano. Tanto é que eles ficaram temerosos e preocupados porque eles provavelmente seriam mortos por terem então deixado alguém roubar o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. As mulheres, quando chegam e falam e veem, elas se encontram também com esses soldados e elas vão contar aos discípulos. Os discípulos estavam reunidos, estavam entristecidos, eles saem correndo e vão até lá. E quando chegam até lá, eles percebem que lá está vazio. Então eles saem contando às pessoas que realmente Cristo ressuscitou. A preocupação foi tão grande então que os próprios soldados, quando foram contar e relatar, eles não foram primeiramente a Herodes nem a Pilatos, eles foram primeiramente a Caifás, que era o sumo sacerdote. E quando ele foi contar ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote então ele pega e ele manda com que os soldados mandem encontrar e vão atrás, inclusive, dos próprios discípulos. E alguns discípulos estão saindo, como aqueles que estão indo para Emaús, porque ficaram com medo, e outros estão escondidos, como é o caso de Pedro, que estava escondido também em casa de outras pessoas. Então nós vemos aí que existe uma série de descrições que nos mostram pessoas que relatam e fatos que ocorreram diante da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro argumento: se de fato
eles simplesmente roubaram um corpo, como eles conseguiam identificar tantos corpos naquele período? Como eles sabiam de tantos corpos? Vocês acham então que, juntando a equipe religiosa dos sumos sacerdotes, juntando a turma de Herodes, a turma de Pilatos, vocês acham que eles não iam fazer uma grande investigação sobre isso? Eles conseguiam chegar a essas investigações, eles tinham essa possibilidade. E eles não conseguiram identificar isso. Mas ao contrário, Flávio Josefo, nos seus livros As Antiguidades, conta a história então do homem que ressuscitou e não foi encontrado o seu corpo, Jesus de Nazaré. 2 Pedro 1,16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Novamente eu volto ao argumento de Sócrates e de Platão. Se acreditam então de que Sócrates e Platão, os seus discípulos, têm validade, por que então invalidar os discípulos do Senhor Jesus Cristo? Eles acreditam que eles nem existiram, né? Exatamente. Eles acham que eles não existiram, não, que eram só pessoas que foram inventadas, e daí começou como se fosse uma ciência popular. E aí passou a substituir Sócrates e Platão. Um mito, né? Um mito. É um mito. A fé cristã é baseada na verdade em Jesus Cristo. João 14,6. Todos sabem esse versículo, sim ou não? Não lembro. Não lembra. João 14,6. Tem que falar de cor. Tem nem que abrir a Bíblia. Puxa o coro aí que a gente segue. Quem? É o Rodrigo aí. Cadê o Rodrigo? Rodrigo, lê aí. Não era nem para ler, era para falar de cor. Rodrigo, você tá aí ou você caiu? Ok. Vamos. Procurando aqui. João 14. Tá procurando. E Platão. Não lembro. João 14,6, não lembra? Oh, meu Nossa Deus Senhora. do céu. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que vergonha, vocês são Que vergonha. alunos de teologia do 2º ano, não saber João 14,6. Vergonha mesmo. Vergonha. A fé cristã é exclusivista. Romanos 1,16. Sim. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então, o Evangelho não é primeiramente paz, amor, alegria, cura. Não é culto terapêutico e sentimentos pessoais. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ontem, a pregação de Romanos 12, quando eu levei para a igreja ontem, a reflexão, é justamente isso. Nós estamos vivendo uma espécie de culto, esse culto terapêutico, esse culto muito emocional, e as pessoas falam muito assim, o culto foi bom porque eu senti alguma coisa. Não, o culto é bom se ele ministra a verdade, se ele apresenta a verdade, se ele é centralizado em Cristo Jesus, se as pessoas ao saírem dali saiam dizendo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da vida delas. Isso é o verdadeiro culto a Deus. Então a fé cristã é exclusivista. É Jesus Cristo. Jesus Cristo, para nós, é aquele que nos salva. Aí vem aquelas perguntas, né? Mas e o índio? E quem não conheceu Jesus? E quem não sei o quê? Tentando invalidar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós não podemos aceitar esses argumentos. Certo, irmãos?
Nós precisamos compreender a vida de Cristo Jesus, nós precisamos compreender que a vida dele é apresentada, é clara e é irrefutável a condição humana. Todos os homens sabem quem é Jesus Cristo. Mesmo não conhecendo agora, todos os homens sabem e podem ter uma experiência com Cristo Jesus. Mesmo se estiver num local distante, nunca foi apresentado, lá em Romanos o apóstolo Paulo fala então que Deus revelou a sua glória por meio da própria natureza. Mas as pessoas vendo que existe um arquiteto, que existe alguém por fora da criação. Então, você vai pegar todos os povos primitivos têm uma consciência de um Deus criador, de um Deus extra, um Deus fora da criação, um Deus que agiu no meio da criação. Então, esse Deus que agiu por fora da criação, eles não dão o nome de Deus, eles dão o nome de Tupã, dão o nome de diversos outros nomes que eles colocam. Então, são indesculpáveis, segundo o apóstolo Paulo. Então, nós precisamos aprender a entender e a compreender da verdade que nós professamos. Vocês creem assim ou não? Ou ainda tem alguma dúvida? Não, eu penso desse jeito também. Eu também. Rodrigo tá aí ou caiu? Acho que ele sabe. Até caído. Agora caiu. Agora caiu. Como nós identificamos uma seita? Primeira coisa, vai sempre surgir uma autoridade extrabíblica. Então, algumas pessoas vêm falar: pastor, a Congregação Cristã do Brasil é seita? É seita, porque eles têm uma autoridade extrabíblica. Quem é a autoridade extrabíblica? As visões. As visões deles, entendeu? Eu pensei que era uma pessoa. Eu fiquei pensando, mas qual que é a pessoa? Eu não consegui identificar. Tem o fundador deles também, que ele teve uma visão, entendeu? Adventismo, os fundadores também, Ellen White, né? O Grande Conflito, Testemunha de Jeová. Smith, não eu vou mandar para vocês, no módulo 1 eu já deixei com vocês todo esse material, mas agora eu só vou trabalhar para que isso fique de uma maneira mais profunda para cada um de vocês. Para identificar uma seita, sempre tem uma autoridade extra-bíblica. Verdades que vão além da palavra. Interpretações particulares da Bíblia, ou a pretensão de querer alterar a palavra de Deus. Rejeição ao cristianismo ortodoxo. Sabe, essa coisa, é o vinho novo, nós somos o povo da nova visão. Gente, isso é heresia, isso é seita. Salvação extra Jesus Cristo. Lavagem cerebral. Gente, olha o que fizeram aqui em Goiânia, e as pessoas falavam que isso era coisa espiritual. Pegavam as pessoas, levavam para um retiro e falavam que elas não poderiam conversar lá no final de semana. Isso é lavagem cerebral, gente. Isso é lavagem cerebral. Ineditismos, falsas profecias, falsas doutrinas. Tem uma igreja aqui em Goiânia que para mim ela é campeã de seita, de características de seita, sabe? Eles até criaram um céu para eles. Lá só vai estar eles, o céu dos vencedores. Eu nem ouço a rádio. Pastor, qual é? O céu dos vencedores. Não, qual é? Chama assim? Hã? Chama assim? A videira. A videira é uma seita pra mim. Sério, pastor? Olha isso. Aí, tá vendo? Tem que falar. Eu acho que eu sou muito ingênua. Vamos voltar aqui, só pra você ver. Qual que é a maior autoridade da videira? É a Bíblia? Ou a Luísa? Não, pastor Luiz. Pastor É a Luísa, é o... Sério?
É porque eu não É, conheço. Eu não conheço, então. eu, eu, eu conheço, então. Eu conheço lá. Eu até ia botar a Isabela para estudar na videira. Irmã, você acha certo uma escola pegar e tirar os filhos de dentro da sala de aula para colocar na hora que o pastor está passando na frente da igreja? Na frente da escola? Mentira, faz isso não. Faz, faz. Pastor, não, eu não tô te chamando de mentiroso, foi só uma expressão, assim. Não, faz, Desculpa. faz. Meu Deus. Não, pega as pessoas, leva para um retiro, fala que elas não podem conversar, confisca o celular das pessoas. Isso, qual que é a intenção disso? Não, é para você experimentar. Não, isso é lavagem cerebral. Isso é lavagem cerebral. O ineditismo que eles tinham com tudo. O que é isso? Ineditismo. Querer inventar moda, criar coisas novas. Rejeição ao cristianismo ortodoxo. Tem uma revista que eles faziam, agora não sei se faz mais, mas chamava Vinho Novo. Aí essa revista, a primeira vez que eu peguei para ler, aí eles se colocando como que eles são um vinho novo de Deus, eles receberam a unção nova do Espírito Santo. Aí um dia Entendi. eu tô lá vendo eu gosto muito de assistir o canal Novo Tempo. Aí eu tô vendo lá o pregador e ele fala assim: "Não, então, olha, nós então aqui, segundo o Apocalipse, nós somos então aqueles que preservam a visão. Nós somos o remanescente. E Deus trouxe a visão para nós. Isso é ineditismo. Deus trouxe a visão para nós. Aham. Ineditismo. Começou com essas palavrinhas, gente. Isso é seita. Isso é seita. Meu Deus, pastor. Eu sou da seguinte opinião, sabe, irmã André? É muito simples para mim o cristianismo. Eu pego a Bíblia. Como que a Bíblia chegou até aqui? Eu vou estudar para saber como que a Bíblia chegou até aqui. Não é verdade? É, aham. Daí eu vou perceber que a Bíblia ela chegou até aqui através dos missionários. Qual foi o primeiro missionário a trazer a Bíblia para o Brasil? Pero Vaz de Caminha. Ele era um missionário, ele era um jesuíta. Ele traduziu a Bíblia para o português. Mas depois eles trouxeram a Bíblia católica, mas daí chegaram os cristãos. E os cristãos trouxeram a Bíblia evangélica. Por que, que tem uma disparidade entre uma Bíblia e outra? Isso a gente já estudou, né? Então Aham. a gente vai vendo isso. Então a gente vai percebendo que existe uma linha histórica, por isso que nós estudamos a história da igreja, para perceber e entender, para que a gente não chegue nessa coisa agora desses ineditivos e a gente comece a ser levado e ver uma multidão de pessoas sendo conduzidas por esse tipo de situações que são assim, são perversas, né? São perversas. Pastor, e o cristianismo ortodoxo é o lá da primeira igreja, né? Eu esqueci essa palavra ortodoxo. O que que A significa cristianismo? ortodoxia. A ortodoxia ela é baseada na doutrina que ela vem ao longo dos anos. É aquela que Tá. respeita os credos apostólicos, é Uhum. aquela que tem a Bíblia como única regra de fé e de prática, é aquela que se orienta pela Bíblia, não por falsas profecias, por interpretações, é pela a palavra de Deus e exclusividade da salvação em Cristo Jesus, não pelas obras. Tá, obrigada. E esses são os princípios fundamentais do ortodoxo. Os inimigos da apologética. Vamos lá. Anemia apologética. 1 de Pedro 3,15 e Judas 3. 3:15. 1 de Pedro 3:15. Eu, É, eu, eu preciso pular essa leitura, só que eu estou acudindo uma criança aqui, mas eu estou escutando. Pode ser? eu acho que era eu a leitura, não? Então dê pra gente. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Judas. Judas. Ai, não sei. Peraí.
Judas 3. Oi, Pode ler, pastor? voltei. Pode ler. Não tem como. Judas 3, né? Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Olha os textos, as expressões que eles usam. Eu decidi batalhar pelos santos. Estejam prontos, aptos para dar razão à sua fé. Então, é papel do cristão. O cristão verdadeiro, ele tem sede, fome e sede de Deus. Esse é o cristão verdadeiro. Então, o cristão verdadeiro, ele tem fome e sede de Deus, ele tem fome de conhecer a palavra de Deus, se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. A indiferença espiritual, Atos 17:16. Eu posso ler? Pode. Pode ler. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, crentes que têm a falta de percepção, falta de entendimento, isso é indiferença espiritual. É o que eu estava falando ontem lá na igreja. Nós vivemos hoje uma sociedade que está impregnada da cultura do narcisismo e do hedonismo. O que é o narcisista? O narcisista é tudo centralizado nele, tudo importante para ele. Então, um narcisista, para ele de fato se converter, ele precisa se entregar radicalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Rasgar a sua vida e se entregar totalmente a Ele. Porque senão ele vai ser um crente que vai ter indiferença espiritual. Ele não vai se importar com as pessoas. Então, assim, a conversão genuína em Cristo Jesus, queridos irmãos, é uma obra profunda. É uma obra extremamente profunda. E que nos leva a uma mudança radical de vida. Irracionalismos. 1 Coríntios 1:20, Isaías 1:18, Mateus 22:37. Alguém quer ler? Leia. Então tá. 1 Coríntios 1:20. Onde está, ó sábio? Peraí. 1 Coríntios 1. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então, considerar que a sabedoria do mundo é maior que a sabedoria de Deus. Considerar que a ciência é mais importante do que Deus. Gente, essa pandemia revelou um negócio para mim muito estranho, viu? Muito estranho. Se você ficar chocado, eu quero até que você se manifeste, porque muito crente com muito medo. Medo Verdade. demais, medo demais, medo demais. Cadê a confiança em Deus? De que Deus iria nos guardar? Cadê a confiança no Senhor? Verdade. Morrer para mim é lucro, mas o viver é Cristo. E se o viver é Cristo, então eu tenho que viver para o reino de Deus. E eu fui, eu acho que uma dessas pessoas, porque eu acho que eu fiquei tanto medo com tudo que eu tava vivendo, e ao mesmo tempo que parece que eu não tinha medo, eu acho que eu desenvolvi ansiedade. Hoje eu tô tratando, mas tô bem melhor já. Sim, porque justamente a gente deixou de confiar em Deus. Foi, verdade, isso aí Deixou de mesmo. confiar em Deus. Isaías 1:18. Se ninguém achou, eu achei. Então leia. Isso aí, isso. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve.
Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Olha as expressões que Deus usa, né, que, que Deus está usando com o profeta. Então, vinde e arrazoemos, vinde e vamos discutir, vamos pensar juntos. Gente, esse negócio desse sopro do riso, esse negócio. Aí teve um irmão que ele foi numa reunião dessas e ele falou para mim assim, pastor, eu olhava para aquilo e via um rindo, e um correndo, e um saltando, e um caindo, e nada Eu fiquei te acontecia perguntando comigo. Por que, que não que foi acontecia chorar nada lá? comigo? Aí eu virei e falei assim, não acontece porque quando comigo também nunca aconteceu isso. Quando eu fui ver o Benihim, eu fui lá ver o Benihim, que foi o primeiro que trouxe essas coisas, ele balançou o terno dele assim, eu vi um monte de gente caindo na minha frente. Só eu e mais dois seminaristas ficando em pé, daí eu falei assim, olha, a gente não tem fé nenhuma, né? Aí depois eu tive o entendimento de que a fé é em Jesus. A fé não é sentimento. A fé é uma firme convicção em Cristo Jesus. Não é essas coisas que o povo fica fazendo aí. Então, vinde e arrazoemos. Então, a nossa fé em Deus é uma fé que ela é racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E esse é o vosso culto racional. Conhecer a Deus e viver a vontade de Deus. Mateus 22, 37. Vamos, gente. Eu achei de novo. Não, pastor, sou eu. Posso falar? Eu tô aqui, eu tô escutando, gente. Estou aqui. Pega aí e Respondeu-lhe lê. Jesus. Isso. Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Então amarás a Deus como? De todo. Não é só um tiquinho, não. Alma, mente, né? Isso é o quê? É razão, né? Isso essa falta de querer, essa coisa de, eu preciso que alguém me revele, eu preciso que alguém fale comigo, eu preciso. Não. Hoje eu tava falando para uma pessoa, eu falei, não, para com isso. Você está precisando criar calo no seu joelho aí. Para com isso. O Deus que está aqui na minha casa está aí na sua casa. Ué, para com isso. Estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Então, os crentes estão vivendo de uma maneira irracional, com indiferença espiritual, são anêmicos biblicamente, são ignorantes, por isso que são levados por qualquer tipo de coisa, porque não leem a Bíblia. Não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia. Tanto é que vocês estão vendo. A gente está aqui nessa noite, a turma é 4 pessoas. Não é todo mundo que está disposto a isso. Ai, pastor, mas é o ano todo? É o ano todo. 1h30 por semana. É o ano todo. E acha que é difícil. Não, gente. É tão pouco, né? É tão pouco isso. E a gente termina o curso, vocês vão terminar o curso e vão falar assim, nossa, parece que eu não aprendi nada. E realmente é assim. Eu, ao longo dessa minha caminhada aí, eu estou fazendo já quase mais de 20 anos de ministério pastoral e tem quase 10 anos de formação, quase 40 anos de uma jornada de vida aí, conhecendo, estudando. Eu me converti aos 9 anos de idade. Sempre fui na escola bíblica dominical, aonde tinha curso, aonde tinha simpósio, aonde que tinha pastor pregando. Gente, eu nunca. Esse movimento de ir atrás de cantor, essas coisas, esse negócio nunca. O pessoal falava de cantor, eu nunca me atentava para isso. Mas falava do pregador, falava que tinha um pregador, falava que tinha um missionário. Sempre gostei mais de ouvir missionário do que pregador, viu, gente? Eu gosto muito de missionário, porque parece que o missionário ele estuda mais a Bíblia e parece que ele vive mais o Evangelho do que alguns pregadores. Me desculpe, mas assim, eu sempre falava que era missionário e eu ia.
pegava ônibus, ia para o outro lado da cidade para ouvir o missionário. Agora, hoje o povo quer ver o quê? Quer ver os influencers. Quer ver os influencers. Quer pagar. Gente, teve uma reunião aqui em Goiânia, o povo pagou R$ 350 para ouvir os caras pregar. Sabe quando que o Rochad ia num lugar desse, gente? Nunca. Nunca. Sabe quando o Gunther Carlos Krieger, um homem poliglota que falava 7 idiomas fluentemente, que traduziu a Bíblia para os xerentes, ele está num lugar desse? Nunca. Sabe quando que Nilson do Amaral Fanini iria cobrar para as pessoas entrarem num ginásio para ouvir ele pregar? Nunca. Sabe quando John Piper vai fazer um negócio desse? Nunca. Deu para entender a diferença? Deu para entender? Deu. Então, E gente. cobram caro, né? E cobra caro. E tá tudo errado. Ô, pastor, eu não sou fofoqueira, mas eu gosto de perguntar os nomes para eu não me enganar. Por exemplo, eu não sabia, Leonardo, como é que chama? Leonardo Gonçalves, né? Ah, Aí depois alguém falou algumas coisas, eu falei, nossa, gente. Aí do Kleber Lucas também, né? Porque eu não fico muito vendo mídia. Mas aí, qual que é esse pastor que cobra R$ 350 para ouvir pregar? Pastor, irmão, sei lá quem é. olha, tem um monte aí. Cláudio Duarte. O Se for em teatro, ele cobra mesmo. Ah, em Cobra. teatro, Agora, né? ele teve na Church e aí foi gratuito. Não, foi 1 quilo de alimento. Mas foi lá na Church, né? Não, um monte de gente aí. Quando ele foi na casa, os irmãos fizeram a caravana do povo da igreja. Vocês estão indo aonde? Estão indo lá no Cláudio Duarte. Ah, seus bonitos. A gente tá precisando comprar dois botijão de gás lá no Pão em Vida. Não tem dinheiro, vocês vão pegar e dar dinheiro lá. Eu também não pago, não. Meu Deus do Ah, pelo céu. amor de Nem Deus. pra ver as bandas que eu gosto, que teve aí, Oficina G3, eu não fui. Não, eu nunca fui nesse trem. Covardia. Olha esse texto. Colossenses 4, 2 a 6. Dediquem-se à oração. Estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para que, com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O homem tá preso. Foi preso porque tava pregando. E ele vira e fala o quê? Ora para que eu não pare de pregar. Tem crente, tem. Ai, gente, é tão engraçado isso. Tem gente que mandou WhatsApp, pastor, vai acontecer perseguição na igreja. Eu falei, irmão, eu sou perseguido desde quando eu comecei a pregar, irmão. Perseguição, a perseguição sempre existiu, sempre vai existir. E principalmente quando você tem o compromisso de pregar Jesus Cristo. Vai. Sempre existiu, sempre vai existir, irmãos. Sempre existiu, sempre vai existir. Eu era o crente lá na minha sala e o pessoal me chamava de crentinho, me chamava de Bíblia. É, eu também, O, sempre. po, É o, sempre po, o, povo, o povo xingava, fala, aí ó, o crentinho também não fala palavrão. E não falava mesmo. A gente não fala palavrão. Superficialidade teológica. Efésios 4,15, Atos 20, de 28 a 31. Efésios 4:15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Cresçamos. A gente não pode deixar de crescer um dia.
Atos 20, 28 a 31. Rodrigo, Estou aqui, posso ler? pode. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentro de vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de trair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. É isso aí, irmãos. Senhor, Sim. hoje tem uma situação que eu lembrei do culto de ontem, e eu lembrei até de algumas situações, assim, que eu tenho observado, né? Existe uma confusão religiosa meio que generalizada, porque as pessoas começaram a misturar cristianismo com outras religiões pagãs, né? Hoje mesmo, eu lembrei do senhor, hoje meu comandante virou para mim e falou assim, não, eu tenho minha ideia de Deus, eu tenho minha visão de Deus, eu acredito em Jesus Cristo, deu uma... Aí ele falou assim, eu peguei uma imagem daquela Nossa Senhora negra e tudo, aí eu deixei ele falar, né? Aí eu perguntei, mas por que você pegou essa imagem? Não, porque eu me sinto bem. Disse, mas isso é um símbolo da Umbanda, que é diferente do cristianismo, que começou a misturar as coisas, sabe? E isso já aconteceu até com um familiar meu também, começou a misturar coisa de cristianismo com outras religiões, né? E é meio que generalizado, está acontecendo isso, não é, pastor? Isso sempre existiu. Sempre existiu. Eu me lembro da irmãzinha que ia lá na igreja. Aí ela chegou um domingo para mim e falou assim: Pastor, sexta-feira lá no centro. Eu, como é que é, irmã? Oi? Sexta-feira lá no centro. Aí eu falei: Você estava lá no centro? Não, lá no centro espírita que eu vou. Então, é uma coisa muito triste que está acontecendo. As pessoas não se convertem. Não se converte só ouvindo uma palavra, irmãos. A conversão, ela. Vamos ser sinceros aqui. A conversão, de fato, genuína, verdadeira, é aquela que causa uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, mudança de atitude. Então tem muita gente que tá igual esse seu chefe aí. Tava igual essa irmãzinha. Ah, eu gosto de ir na igreja porque eu gosto de ouvir o Senhor, gosto e tal. Mas não tá indo pelo motivo errado. Tá indo pelo motivo errado. E quantas vezes eu já falei lá no puto? Quantas vezes vocês me ouviram falando lá? Não tem que olhar para mim, é olhar para Jesus. Quantas vezes? Às vezes eu falo isso quase domingo todo direto. Tem gente que fala assim, nossa, pastor, você está falando direto. É, tô falando direto. Tô falando direto porque eu sei que eu tô falando. Porque ninguém sabe como que são as coisas. A irmã veio falar, pastor, o senhor sabe, a gente sabe de coisas que, gente, é impressionante essas coisas. E as pessoas não querem ouvir e aprender a palavra de Deus. Fica chateada não, Cintia, mas as pessoas tem gente que gosta só de ouvir música. E acha que isso é É ser verdade. crente. E acha que isso é ser crente. Marcha para Jesus. Não, tem gente que não sabe o nome dos apóstolos. Fala aí, Rodrigo, o nome dos apóstolos. Eita, Todos. Fala aí, Andréia. Fala aí, dona eita. Cíntia. Tá dando? João, Fala. Pedro, André, André, Gente, Thiago, tinha Judas. eita. Eita, o pastor, tem uns nomes difíceis lá. Tomé, Não vale colar não, Judas. hein? Não vale colar não.
Né? Não colei. Ok, Google. Mas é Eu acho vergonhoso mesmo, né, pastor? Isso é vergonhoso, nossa. Agora, esses 6 aspectos aqui precisa saber. Porque é isso que nos faz responder de uma maneira coerente qual é a nossa fé. A primeira delas, um Deus com personalidade que se revelou na história, principalmente de Israel. Então nós temos um Deus que é amor, que ele é o criador, o sustentador. Isso é um conteúdo da fé, isso é inegociável para nós. As Sagradas Escrituras são o resultado da revelação de Deus, desse Deus que se revelou aos homens e se comunicou com os homens e transmitiu a sua vontade a esses homens. Jesus Cristo como encarnação humana desse Deus. E Jesus Cristo, Deus. Homem, Deus. Mas não foi Deus que morreu na cruz, foi Jesus Cristo que morreu na cruz. Uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Vocês estão aí? Eu tô. De repente caiu? Ficou Caiu? Vocês me ouviram até a que horas? Uai, há uns 3 segundos atrás. Aí ficou mudo, eu pensei, aí eu tô aqui fuçando, uai, será que eu caí? Eu escutei até Jesus Cristo como encarnação humana Como desse Deus. Deus. Como Deus. Exatamente. Uma experiência pessoal de fé com Jesus Cristo. A igreja é uma comunidade de fé e amadurecimento espiritual. Então, esse negócio de ficar pulando de igreja em igreja não é bom. Esse negócio de falar, eu sou crente em casa, você não é crente coisíssima nenhuma. Entendeu, gente? Ponto. Ai, tem gente que fica assim, mas eu não gosto, não gosta. Eu também não gosto de um monte de coisa, gente. Vocês acham que eu também não gosto? Eu não gosto de um monte de coisa. Eu não gosto de som alto, eu não gosto de rock. Eu gosto eu gosto de hino. Nós vamos encerrar nossa amizade aqui, então, agora, ó. Mas eu não tô nem aí, ué. É igreja, não é? Não é igreja? Eu tô lá, eu amo meus irmãos. É isso, não é? É isso. Eu amo os meus irmãos de fé. É assim. O nascimento virginal, ressurreição e divindade de Jesus Cristo. Inegociável. Não se negocia isso. Então, por exemplo, esse chefe seu, aí você tem que perguntar para ele, qual que é a sua ideia de Deus? Da onde que vem a sua ideia de Deus? Porque a minha ideia de Deus vem da Bíblia. A minha ideia de Deus está ali. Esse negócio da Santinha. Não, então vamos ler aqui, Êxodo capítulo 20. O que diz? Não farás e não terás. Nossa, eu gosto de fazer católico ler Êxodo 20. Aí me chamaram para ir fazer um culto. Aí o pessoal, tudo católico lá na casa. Daí eu falei assim, eu quero ler um texto da Sagrada Escritura, Êxodo capítulo 20. Uns irmãos arregalaram o olho para mim. É a hora que a gente tem, e aí, né? Pastor, o que eles falam? Que eu nunca li nenhum católico. O que eles falam? Eles falam que não é Deus, não. Que é só uma representação. A representação, não. A gente não adora, não. É só uma lembrança, igual uma foto. Entendi. O ser humano, quando quer errar, faz de tudo mesmo, né? Assim, cria desculpas para não ver o caminho que está escolhendo. Gente, então hoje a gente está encerrando o nosso curso de apologética, certo? E eu vou deixar para vocês 2 materiais hoje lá no grupo, tá bom? Eu quero que vocês passem o olho nesse material, tá bom? Lá é um material mais completo sobre todos os aspectos das seitas, das religiões,
Então, todas as vezes que você tiver uma dúvida das filosofias, dos entendimentos, todas as vezes que você tiver uma dúvida, tiver alguma pessoa que você está evangelizando e tal, você vai e consulta esse material, porque eu também faço isso. Porque eu não consigo gravar todas as situações de todas as religiões. Então, como que a gente faz? A gente tem que ter o nosso material de consulta. Então, esse material todo que vocês recebem é um material que é riquíssimo, é um material para ser usado durante o curso e depois do curso, como material também de consulta. Ah, não, o que, que é mesmo a seita? Venha, volta aqui para verificar. Ah, como que eu vou tratar o testemunho de Jeová? Pega o material do primeiro semestre, do primeiro módulo, pega o material agora que eu vou postar lá para vocês. E tendo algumas situações, aí na próxima aula, se vocês têm, na próxima aula, eu quero fazer a próxima aula da seguinte maneira: eu quero tirar dúvidas de vocês. Então, durante essa semana, eu quero que vocês me mandem as dúvidas em relação desse conteúdo de apologética, desse conteúdo de seitas, desse conteúdo de heresias. E aí vocês me mandem lá no grupo. Pastor, eu tenho dúvida sobre isso, eu tenho dúvida sobre o espiritismo, tenho dúvida sobre. E aí a gente vai sentar e eu vou trazer para vocês esse apanhado para vocês. Tá bom? Tá bom. Bom, obrigada pelo material, pastor. Então, era isso que eu tinha para hoje. E semana que vem a gente começa exegese. Tá bom? Tá muito bom. Tá ótimo. Boa noite para todos. Boa noite a todos, então. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Boa noite, pastor.